Essa semana foi ao ar na Netflix o especial de comédia Ridiculous do comediante estadunidense Louis C.K. E eu resolvi fazer esse vídeo porque ele é um comediante que foi extremamente influente pra mim desde a minha adolescência, mas também é um comediante cheio de controvérsias, então eu queria fazer um vídeo resumindo a vida e obra de Louis C.K. do meu ponto de vista. Eu conheci o Louis C.K. porque há uns 15 anos atrás eu tava pesquisando na internet sobre seriados de comédia e eu achei um blog escrito 5 séries de comédia que são boas, mas provavelmente você não conhece. E aí foi lendo esse blog que eu conheci séries como Parks and Recreation, a excelente série Community e também Louis. E eu já conhecia a série do Seinfeld, então eu estava familiarizado com esse formato, que é um comediante de stand-up falando sobre a vida dele e colocando stand-up de verdade na transição dos blocos. O Leandro Hassum até tentou replicar isso na Globo, mas como ele não é um comediante especificamente de stand-up, acabou ficando meio constrangedor de assistir. Então, nesse sentido, a série do Louis é como se fosse uma paródia da série do Seinfeld, só que com um tom muito mais depressivo. E essa talvez seja a grande característica da comédia do Louis C.K. Um traço muito forte de pessimismo, é o oposto da autoajuda. Em uma entrevista que ele deu uma vez, ele descreveu a comédia dele de uma forma que eu sempre me lembro. Ele falou: você olha para a escuridão e ao invés de você correr dela, você caminha em direção à escuridão. Você meio que abraça a escuridão. Pra mim, esse é o conceito de humor negro, sem entrar no mérito da expressão em si. Mas a comédia é algo que, tanto pra plateia quanto pro próprio comediante, é algo que é feito pra se autorregular. No seguinte sentido: se você conseguir dar risada do seu pior pesadelo, ele te assusta menos. Se você conseguir dar risada da sua pior dor, ela dói menos. Se você enfrentar os assuntos que você mais tem medo de conversar, isso pode te ajudar a resolver esse pânico. E nesse sentido, o Louis C.K. talvez seja o principal nome desse chamado humor negro atualmente. E eu sei que essa expressão gera alguns atritos, alguns sugeriram substituir por expressões como humor ácido, mas o que eu tô querendo dizer, no geral, são assuntos que causam desconforto e que através da comédia pode ajudar a se regenerar dos traumas. Se a gente pega, por exemplo, a comédia do João Estrela, ele foi preso, isso foi um momento muito ruim na vida dele, e através da comédia, ele fazendo piada, rindo da situação, ajuda no processo de ressocialização. Mas esse é só um exemplo. Nesse sentido, o humor negro não se caracteriza necessariamente por culpar a vítima e elogiar o agressor. O humor ácido, pra quem não sabe o que é aquele que zomba da vítima e protege o agressor. Mas por ser um tipo de humor que questiona a moralidade socialmente imposta. E não questiona só por questionar, não só pelo prazer de ser chato, não para alimentar o algoritmo das redes sociais com polêmicas, mas porque isso faz parte da expressão artística sincera de um comediante que pega uma tragédia e transforma aquilo em um alívio cômico. Então, ao invés da gente teorizar sobre o termo humor negro em si, que eu acho uma discussão bem rasa para falar a verdade, eu acho que é mais útil a gente entender que a gente está falando aqui de dois tipos de comédia diferentes. Uma comédia limpa, como por exemplo do Jerry Seinfeld, que vai falar sobre pegar avião, se arrumar para sair, botão de camisa, pegar trânsito, programas de TV, caixa de cereal de café da manhã, a vida das abelhas. E a outra é a comédia suja, do Louis C.K., que fala sobre frustrações da vida, divórcio, solidão, mau humor, egoísmo, dificuldades, depressão, tabus sociais, religião. Enfim, você só precisa me conhecer um pouquinho para saber qual tipo de comédia me atrai mais. Isso não significa que a comédia suja é necessariamente melhor que a comédia limpa. A verdade é que existem comediantes bons e ruins fazendo todo tipo de comédia. Não é só porque um comediante está falando de tabus sociais que isso significa que as piadas estejam bem escritas. E não é só porque um comediante está falando de pegar ônibus ou pegar avião que isso significa que as piadas sejam necessariamente ruins. A questão é que, de uma perspectiva pessoal, o Louis C.K. mudou a minha forma de ver a vida através do stand-up. Os textos dele, desde a adolescência, me faziam pensar:
E se eu estivesse no lugar de tal pessoa? Um exemplo, nesse show de 2026, Ridiculous, ele conta sobre o processo de levar o pai dele para uma casa de repouso. E o fato de ele não ter sido um bom pai durante a vida, ter sido meio ausente, acaba fazendo com que o Lu e as irmãs dele não sintam aquele afeto que é se esperado de um filho para um pai. E a descrição do Lu desse processo impressiona por o quão visceralmente sincero é. Chega a soar cruel, mas ele tá só descrevendo a verdade, como por exemplo, a primeira vez que o meu pai viu o asilo foi a última vez que ele visitou qualquer lugar. Vou tentar colocar esse texto aqui, vamos ver se a Netflix não desmonetiza. No, his first time there is the day that it's the last place he'll ever go. Dessa forma, a gente meio que se coloca no lugar do pai dele. E ao mesmo tempo que você sente dó da pessoa idosa que está passando por esse processo, você também para se perguntar: tá, mas como é que é o passado dessa família? Como é que é a rotina deles? Será que ir para uma casa de repouso realmente não seja a melhor alternativa nessa situação? E aí você fica nesse dilema, tipo, a vida é cruel, mas ao mesmo tempo ela segue em frente e não tem pause. Então a comédia do Louis C.K., ela sempre se diferenciou por conseguir explorar muito bem esse lado sombrio da vida. Os assuntos que causam constrangimento, nojo, aversão, são os assuntos que ele mais gosta de tentar trabalhar. Ele mesmo já se descreveu como alguém que é muito bom em falar coisas horríveis. E antes que venha algum comediante burrão dizendo: ah, mas então ele pode e o Léo Lins não pode. Não é a mesma coisa, definitivamente. Um exemplo que a gente poderia dar disso é que na comédia do Louis C.K. ele deixa bem claro que ele entende que os Estados Unidos é um país profundamente racista e que a forma como você usa a linguagem também pode ser interpretado como uma forma de racismo. Já o Léo Lins, ele acredita que o Brasil não é um país profundamente racista e a forma como você lê a realidade influencia na forma como você escreve as suas piadas. Vou dar um outro exemplo. Num seriado escrito pelo Louis C.K. chamado Horace and Pete, tem uma cena em que ele e uma personagem têm um diálogo de 15 minutos sobre transgeneridade. O dilema que o Louis C.K. trazia naquele roteiro que ele escreveu era o seguinte: se você transar com uma pessoa transgênero e ela não te contar que era transgênero antes, isso pode ser considerado errado? E lembrando que essa cena foi escrita há 10 anos atrás, em 2016. E a provocação que o Louis tem ali na cena acaba fazendo ele concluir que esse sentimento de que a pessoa trans tem que se explicar antes é pura transfobia, preconceito da nossa parte. Quando você olha o Léo Lins trabalhando o mesmo tema, ele chega na conclusão de que algumas pessoas trans são feias. E aí ele vai ficar fazendo piada sobre aparência. Então você entende o nível de discussão, o nível de profundidade de como trabalhar um assunto? O problema nunca é o assunto em si, mas como você trabalha ele. E trabalhar um texto dá trabalho. Exige leitura, repertório, vocabulário. E quando a gente fala de escritas de piadas, não se trata apenas de construção de frases, mas também de subtexto. Aonde você quer chegar com as suas observações? O que aquilo que você diz fala sobre você enquanto interlocutor? Claro que é mais fácil você dizer: ah, Benner, você tá teorizando demais, comédia é pra ser engraçado ou não é. E é isso que diferencia um Louis C.K. de um Renato Albani. E eu peço desculpa aos fãs de stand-up pela comparação, mas a gente tá falando aqui da capacidade de transformar uma premissa em algo profundo. E aí entra até a capacidade do comediante de ter acumulado uma bagagem cultural, de ter lido livros, assistido filmes, de ter referências, sabe? Ter a capacidade de adaptar o seu vocabulário, criar trocadilhos, gerar provocações que são engraçadas. Essa é uma das grandes qualidades da comédia do Louis C.K. Ele é muito bom em ampliar pensamentos, em repetir as mesmas coisas com diferentes palavras e conseguir transitar em diferentes gatilhos, contar histórias longas, contar piadas curtas. O legal de assistir um show de stand-up do Louis C.K. é que você não vai se sentir assistindo outra coisa. Ele é muito original. Bom, a trajetória de especiais de comédia do Louis começa em 2005 com um especial de meia hora lançado pela HBO. Nesse momento, o Louis C.K. já tinha uns 25 anos de carreira, mas ele mesmo admite que antes disso ele era um comediante medíocre. Tinha umas piadas meio boba, ele recorria muito ao surrealismo, ao aleatório. Mas nesse especial de 2005, ele tinha acabado de se tornar pai, ele estava num casamento infeliz
e o fato de ele ser sincero em relação a isso é o que chamou a atenção de todo mundo. Ele conseguia ser muito verdadeiro e sincero em relação às próprias dores e às próprias inseguranças, e isso tornou a comédia dele um diferencial em relação aos outros comediantes. Essa característica foi se somando a uma capacidade muito boa de fazer piadas de autodepreciação. O Louis C.K. começou a fazer piadas com o próprio corpo, com a própria aparência, e essa capacidade de não sentir vergonha de si mesmo gerou um grande clássico dos especiais de comédia stand-up, que foi o especial Shameless, de 2007, lançado também pela HBO. E esse estilo de comédia do Louis C.K. começou a ficar muito marcante, e ele ficou muito talentoso nisso. As piadas dele eram sempre muito bem estruturadas, e isso dava para perceber até assistindo no seriado, quando passava as transições na abertura e no final de cada bloco, que ele apresentava lá no Carolines ou no Comedy Cellar em Nova York. Ele pegava um assunto e tentava trabalhar até chegar numa premissa boa o suficiente. Só depois que ele se satisfazia com aquela premissa, ele mudava de assunto. Aí em 2008 ele lançou um outro especial de comédia chamado Chewed Up, que significa mastigado. Eu lembro da última piada desse show até hoje. Ele fala que você só pode se considerar uma mulher vivida quando a sua teta parecer que tá mastigada. E você só pode se considerar um homem vivido quando você chupar essa teta. Enfim, eu acho que assim dá pra ter ideia do que é essa comédia suja que eu tô falando, né? Em meados de 2010, o Louis C.K. se tornou o maior comediante de stand-up do mundo naquela época. Isso porque aquela comédia suja, que era vista como underground, foi pro mainstream. O especial de comédia de 2010, chamado Hilarious, simplesmente ganhou o Grammy de melhor álbum de comédia daquele ano. A série Louis recebeu 2 vezes o prêmio Emmy de melhor roteiro de série de comédia, e só agora que eu percebi que meu cenário é uma eco bag. Pera aí, deixa eu tirar. Não sei porque isso me incomodou do nada. Mas o ponto que eu tô tentando chegar aqui é que foi nesse momento que a comédia do Louis começou a ser assistida no mundo inteiro. Ele começou a apresentar para multidões, milhares de pessoas em diversos países, e isso não prejudicou, por incrível que pareça, a capacidade dele de ser um bom observador, um comediante que seja também um cronista da realidade, um investigador de comportamentos humanos que também é muito bom de setup e punchline. Dos anos de 2010 até provavelmente 2017, o Louis C.K. foi o comediante de stand-up mais influente do mundo, até a volta do Dave Chappelle. E durante esses 7 anos, o Louis lançou cerca de um especial a cada ano. E todos eles eram bons, uns mais do que os outros, mas nenhum show dele era ruim. O show que ele lançou em 2011, por exemplo, chamado Louis C.K. Live at the Beacon Theater, é um show muito foda, muito marcante. Eu lembro de uma premissa muito boa de ele falar que os estadunidenses continuavam chamando os indígenas de índios, mesmo eles sabendo que lá não era a Índia, e ele simplesmente foda-se. Ou uma outra premissa que ele critica os cristãos que eram contra o discurso ambientalista, e ele fazia a cena de Deus voltando e perguntando: o que vocês fizeram? Por que os urso polar tão marrom? E uma outra premissa clássica desse show era ele falando sobre um coleguinha da escola da filha dele, que a mãe não dava ordem, não obedecia, era rebelde, enfim. Inclusive também tem um set muito bom sobre ele jogando banco imobiliário com as filhas dele. Esse set é tão bom que um canal chamado Nerdwriter, que fazia análises de obras de arte, decidiu analisar a estrutura, a forma de construção da piada do Louis C.K. e dissecou muito bem. Esse vídeo tá legendado, eu até indico pra vocês assistirem. Aí em 2013 veio outra pedrada, o show chamado Oh My God, que foi um show gravado num palco 360 graus. Ali era o Louis C.K. no auge da carreira, fazendo show pra multidões no mundo inteiro e com uma comédia extremamente afiada. O set que ele fecha o show talvez seja a minha piada favorita até hoje, que é o set chamado Of Course, But Maybe, em que ele explora exatamente as contradições da mente humana. Ele diz: tem algumas coisas que, por mais que você tenha certeza, ainda assim surgem algumas dúvidas dentro dessas certezas. E eu não vou dar spoiler de como ele faz isso, mas pô, um dos melhores stand-ups que eu já vi na vida, um dos melhores do século XXI com certeza. Explora a condição humana, é muito engraçado, fecha o show com a maior risada da plateia. E aí em 2016 o Louis C.K. fez uma coisa que eu nunca tinha visto nenhum comediante fazer. Ele criou uma série do zero. Ele tava com tanto dinheiro que ele escreveu o roteiro, chamou os atores que ele queria, gravou, dirigiu, não divulgou, proibiu a divulgação prévia e lançou no site dele 6 episódios do seriado
Horace and Pete. Aí ele cobrava tipo $5 de cada seguidor pra conseguirem assistir. Eu baixei no torrent porque eu não sou otário, mas o tanto que essa série entrou na minha mente na época não tá escrito. Uns diálogos longos, um drama meio inesperado no meio de uma série de comédia, sem aquela trilha de risada clássica de sitcom, um humor constrangedor. Era sobre um bar chamado Horace and Pete que já tava meio mal das pernas, e aí explorava as relações sociais daquelas pessoas que orbitavam naquele ambiente. Não é um seriado tão fácil de achar, mas quem conseguir achar eu indico, porque é um grande exemplo de comédia feita de forma independente. Dá pra ver que nenhuma grande emissora passaria aquilo, até pelo ritmo. Não tem o ritmo da televisão, do capitalismo, aquela dinâmica de estar sempre estimulando coisas na audiência. É uma série que acontece devagar, um pouco mais parecido com o ritmo da vida real, e que é meio que o contrário do ritmo que o capitalismo impõe, né? Talvez essa seja uma característica do Louis C.K. que sempre me atraiu, o fato de ele não ir para aquilo que vende mais. Ele queria fazer aquilo que ele queria. E ele gostava muito de ficar cutucando os assuntos que causam desconforto. Em 2017, ele lançou outro especial de comédia, o seu primeiro original Netflix, e é um especial muito bom. Eu lembro de ter assistido esse show várias vezes. Ele fala sobre o medo que os estadunidenses têm do Estado Islâmico. Ele fala sobre como o cristianismo se sobrepôs às outras religiões a ponto de começar o calendário do zero. Fala sobre aborto, fala sobre paternidade, mas aí chegou o fim da era da inocência. Não só para os fãs da comédia stand-up, mas para toda a indústria de entretenimento dos Estados Unidos. O movimento Me Too tornou públicas diversas denúncias de casos de abuso ou assédio sexual que acontecia em ambientes de trabalho envolvendo atores, atrizes, comediantes, pessoas que estavam ali no show business de Hollywood. Os casos mais graves foram de produtores como, por exemplo, Harvey Weinstein, que abusou de várias pessoas e está preso hoje. Teve o ator Kevin Spacey, que molestou de vários atores na juventude. Nesse contexto também teve a prisão do Bill Cosby por diversos casos de estupro. E nesse contexto, algumas comediantes revelaram que ao longo dos anos o Louis C.K. tinha uma prática de pedir para que comediantes que fossem abrir o show dele, se elas poderiam assistir ele se masturbando. Pois é. E algumas comediantes enxergavam ele como esse comediante experiente que pode abrir ou fechar portas, então muitas delas aceitavam, diziam que sim, mas aquilo vinha com um misto de medo e constrangimento, culpa. Uma delas relatou que isso até desmotivou ela a seguir o sonho dela, que era ser comediante. Outra revelou que o Louis estava se masturbando no telefone enquanto estava falando com ela, sem o consentimento dela, e isso é o que no Brasil a gente chamaria hoje de importunação sexual. Lá nos Estados Unidos eles chamaram de sexual misconduct. E o resultado disso foi o Louis C.K. fez uma carta aberta dizendo: gente, isso é tudo verdade. Ele perdeu os contratos que ele tinha, foi afastado de todas as produções e sumiu por alguns anos. 3 anos depois, em 2020, ele lançou o especial Sincerely, em que ele a primeira vez se dispor a falar sobre esse assunto publicamente, que era o grande elefante na sala. E ele acabou falando pouco sobre o assunto, a gente gostaria que ele tivesse destrinchado mais. Só que naquele especial como um todo ainda estava clara como a técnica de escrita dele continuava muito afiada. E eu acho que nesse momento cabe uma comparação do Louis C.K. com o Michael Jackson. Porque caso alguém vai se perguntar, você vai separar a pessoa do artista? E eu não acredito nesse negócio de separar a pessoa do artista. Eu tenho maturidade suficiente para saber que são a mesma pessoa. Por exemplo, eu tenho convicção de que o Michael Jackson era pedo. Eu sei que tem gente que se recusa a acreditar, mas eu fui atrás, pesquisei, ouvi todo o relato das vítimas e para mim não restou dúvida. Inclusive o próprio Michael Jackson afirmou em entrevistas públicas que ele dormia na mesma cama que crianças com quem ele trabalhava e que tinha alarme na porta. Então para mim não existe um será. Mas mesmo assim, eu escuto as músicas do Michael Jackson. E eu acho as músicas boas, muito boas mesmo. Isso não torna ele menos pedo. A complexidade humana é assim, a mesma pessoa que fez isso, fez aquilo. E eu acho que o Michael Jackson não foi punido pelo que ele fez por ser rico, famoso, admirado, enfim. Mas voltando ao Louis C.K., o que ele fez não foi a mesma coisa que o Michael Jackson fez, mas isso com certeza afeta a forma como a gente passa a olhar para o artista que constrói a arte que a gente consome. Em 2021, o Louis C.K. lançou
lançou um especial chamado Sorry, que eu considero um bom show, tá bem engraçado. Tem boas piadas, ainda tá nesse clima de tipo assim, ai gente, fui cancelado, tô voltando. Mas em 2023 ele lançou um especial de comédia que eu considerei sensacional. Aqui eu falei, isso parece com ele no auge. Ele gravou um especial de comédia naquele teatro Dolby, que é onde eles fazem a cerimônia do Oscar. E teve um momento do show que ele simplesmente sacou a Bíblia e começou a ler trechos e fazer piadas com trechos da Bíblia, com visões muito originais que eu nunca tinha visto ninguém falar, falando sobre Jesus, falando sobre cristianismo, falando sobre judaísmo. Ele disseca o assunto da religião de uma forma muito engraçada, ele discute o fato de estar se aproximando da morte, e é o tipo de show que parece que toda piada é a última piada, parece que ele vai finalizar o show. É uma piada tão boa que parece uma piada de finalização. E aí ele continua. E aí o show inteiro é feito de grandes piadas. Fica parecendo com um filósofo contemporâneo, sabe? Fazendo a leitura da realidade através de piadas. Mas agora que eu já dei todo esse contexto, eu posso falar o que eu achei desse especial de 2026 lançado pela Netflix chamado Ridiculous. Nesse show, em relação aos outros, o Louis C.K. claramente tá com a energia mais baixa. Eu não sei se é pela idade, se é pelos sentimentos depressivos, mas ele claramente está se importando menos com as convenções sociais. Isso fica claro em um momento do show em que ele cria a expectativa na plateia de que ele vai fazer piada de velho, tipo, eu sou tão velho, mas tão velho que... E aí ele acaba simplesmente desabafando uma coisa sobre envelhecer e é uma coisa meio triste. Então, parte da plateia ri, mas parte da plateia fica frustrada. E dá pra ver que isso às vezes é mais engraçado pra ele em si. Ele tá mais preocupado em falar coisas que ele sente vontade do que necessariamente em tentar agradar todo mundo. É um bom show, tem boas piadas, mas eu acho que se você considerar que a comédia do Louis como um todo tem esse traço pessimista, nesse show esse traço ficou mais forte ainda. Mas ele tem o talento de contar boas histórias. A minha história favorita desse show foi ele contando de quando ele ia comprar sabonete orgânico e a moça que fazia o sabonete queria contar a história do sabonete, como é que ela fabricava, e ele ficava escutando por educação, mas ele ficava pensando, moça, eu preciso muito limpar meu cu. O seu sabonete é o melhor, ele tem uma quina, encaixa certinho para esfregar minhas pregas. Enfim, eu senti falta dele falar um pouquinho mais sobre os Estados Unidos como um todo, ele focou bastante na vida pessoal dele. Não é o meu especial de comédia favorito do Louis C.K., longe disso, mas, de novo, ele não faz especiais de comédia ruins. Talvez ele não esteja mais no seu auge, com certeza o escândalo do Me Too manchou a trajetória do Louis C.K., mas ainda assim ele é um comediante de stand-up que os outros comediantes de stand-up pegam o texto para estudar. Técnicas de escrita, formas inusitadas de criar exageros, quebras de expectativa não convencionais, metalinguagem sobre escrever piadas, a maneira certa de fechar um texto, enfim. É alguém que tem tanta experiência de palco que cada detalhe que for observado e analisado pode trazer uma lição sobre fazer stand-up. Não é um comediante raso, já foi mais engraçado, eu admito, mas pra mim o Louis C.K. continua sendo pro stand-up um Lionel Messi, numa escala em que o Pelé é o Richard Pryor e o George Carlin é o Maradona. Eu vou ficar por aqui. Se você gostou desse tipo de conteúdo, você pode apoiar o canal de 3 formas diferentes. Você pode assinar o Apoia-se e aí você vai fazer parte do grupo de Telegram exclusivo para os apoiadores. Você pode se tornar membro do canal e aí você vai ter acesso a conteúdos exclusivos para membros. Ou se você não quiser se cadastrar em nada, quiser contribuir de uma forma mais rápida, a chave Pix do canal está aqui embaixo. Toda contribuição é bem-vinda e me ajuda a não passar fome. Demorou? Se você assistiu esse vídeo até o final, deixa um comentário aí falando qual comediante você gostaria de ver um vídeo assim, qual comediante você gostaria de ouvir uma análise sobre. E é isso, assiste os últimos vídeos que eu postei aí, clica.